Olá, maravilhosas! Estamos aqui hoje para mais um podcast do Essa Mulher é um Sucesso, com uma nova convidada que vai contar um pouquinho da trajetória dela para nós. E hoje, a nossa convidada maravilhosa do dia é ela, Thaís Tibishirani. Seja muito bem-vinda! Obrigada, Rainha. É um prazer estar aqui com você, participar do seu podcast. Fiquei muito feliz de você ter me convidado. E eu estou feliz de estar aqui, de participar. Que bom, eu que agradeço ter aceito, aliás, ter aceito estar aqui conosco para um bate-papo. Vou pedir que tu se apresente e conta um pouquinho aí da tua trajetória, né, para que as pessoas possam te conhecer um pouco melhor. O meu nome é Thaís Tibishirani. Eu sou mãe, esposa, empresária e terapeuta. Mas nem sempre foi assim, né? Eu era só uma menina que tinha sonhos, que tinha projetos desde pequena, que desde pequena não aceitava aquela realidade que eu vivia. Desde pequena eu já me sentia diferente, já queria uma realidade diferente para minha vida. A minha infância foi uma infância boa, foi boa até. Mas é como eu te disse, eu era inconformada com aquela realidade, sabe? E aí eu fui crescendo e sempre em busca de ter uma realidade diferente. E eu me casei muito cedo. Me casei, eu tinha 18 anos, então foi bem difícil, porque com 18 anos, né, a gente ainda é uma criança, a gente ainda não sabe direito o que tá fazendo, né? Então eu me casei porque eu queria sair logo da casa dos meus pais, queria sair logo daquela realidade, já queria correr atrás dos meus sonhos, da minha vida. E nessa época mesmo, eu fiz uma faculdade, me formei em biologia, sou professora de biologia, formada. E eu me casei nesse tempo, entre a faculdade e minha formação, e o meu marido também era bem novo, ele era só um ano mais velho do que eu. Então éramos duas crianças casadas, sem saber pra onde ia, sem saber o que fazer direito da vida, né? Mas cheia de sonhos, né? Cheia de sonhos, sempre, desde pequena. Eu via o casamento dos meus pais, era muito cheio de discussões e brigas. Era muito difícil, sabe? Eu não queria ter uma realidade daquela. Porque eles também casaram muito novos, porque a minha mãe engravidou quando ela tinha 16 anos, então ela era bem mais nova ainda do que eu quando me casei, né? E o meu pai tinha 19, então ele estava indo para a faculdade, estava quase se formando, mas ainda estava indo para a faculdade. Então, no início foi bem difícil para eles, né? Até a família do meu pai não queria que ele casasse com a minha mãe, porque eles eram muito novos ainda. E aí, falando de um pouco de constelação agora, né? Eu senti tudo isso quando eu estava na barriga da minha mãe, então eu me senti muito rejeitada por esse lado, né? Porque eles não queriam que fosse daquela forma. Hoje eu entendo, né? Que é porque eles queriam o melhor pra eles, não por mal, né? Mas eu senti tudo isso, eu me sentia rejeitada, sabe, desde criança. Então eu cresci com esse sentimento de rejeição, e que eu não queria viver aquela realidade lá, porque eles passavam muita dificuldade, sabe? E eu estudava, quando eu era pequena, na escola particular. Mas meus pais mesmo não tinham condições de pagar uma escola particular. Então quem pagava eram os meus avós. E eu tava fora da minha realidade numa escola particular, porque eu não tinha tudo aquilo que as meninas daquela escola tinham, sabe? Eu não tinha a mesma educação, eu não tinha as mesmas roupas, eu não tinha celular igual elas tinham. Então eu sempre tinha aquele complexo de inferioridade, mas sempre pensando que eu quero mudar, eu quero, né, correr atrás disso. Então eu cresci com essa mentalidade de que o sucesso era eu ter tudo que eu queria, poder comprar tudo que eu queria, ter uma realidade financeira diferente. E eu ficava pensando, por que eu não nasci rica? Eu ficava pensando assim, sabe? A revoltada. Mas a revoltada. Sempre Eu era a rebelde, vamos falar assim, a rebelde da família, sempre, né? E como tu falou de constelação, né? O Bert Hellinger, ele explica isso, né? Nós fomos, porque eu também era rebelde, né? Até hoje um pouquinho rebelde. Mas é porque nós temos aquele chamado do nosso sistema, que daí a gente nem vamos entrar aqui no assunto, porque nós viemos para quebrar os ciclos, né? Exatamente. Dar um pouco da história. E isso já estava no meu coração desde pequeno, sabe? Eu queria mudar aquela minha realidade, eu não queria viver aquilo, eu não queria que os meus filhos, eu pensava nos meus filhos, pensa só, mulher, eu pensava assim, eu tinha o quê? 7 anos, 6 anos de idade, e eu lembro de uma cena, eu sentada embaixo da árvore, assim, e pensando assim, nossa, eu não quero que os meus filhos sintam o que eu tô sentindo, eu quero que eles possam ter tudo que eles quiserem, né? Igual as minhas coleguinhas lá da escola, então eu me comparava muito, mas acho que é comum, né? Porque era uma realidade diferente do que eu tinha. Isso ninguém explica pra uma criança, né, que ela vai pra uma escola onde tem pessoas que têm uma realidade financeira diferente da dela, porque dentro da educação familiar, às vezes a tua até pode ter sido muito melhor do que a pessoa que tinha dinheiro, porque isso não quer dizer nada, né? Mas influencia na cabeça de uma criança, tu imagina, a criança já aumenta 10 vezes mais as coisas do que realmente é. Aí tu vai pra um local desse, é óbvio que a gente vai querer ter aquilo que as amiguinhas têm, né? Com certeza. É uma tristeza da gente, uma revolta. Eu me sentia excluída, sabe? Eu me sentia a feia porque eu não tinha aquele tênis da moda, me sentia excluída da escola. Então foi bem difícil a minha infância nesse ponto, sabe? Eu tive uma mãe muito carinhosa, uma mãe muito amorosa, apesar dela ser um pouco ausente.
um pouco indisponível, né? Que é comum, eu acho, das mães dessa época, né? Ainda mais uma mãe tão nova como a minha foi. Ela era um pouco indisponível, porque acho que na minha cabeça ela era indisponível, né? Porque ela tava sempre fazendo alguma coisa, limpando a casa, e com aquela ansiedade dela, porque o relacionamento dela com meu pai era muito turbulento, meu pai era muito novo, gostava de sair pela rua e fazer farra e não voltava, então foi bem turbulento mesmo nessa fase. E aí eu fui crescendo e comecei a ter problemas com a minha mãe, me brigar com ela e tal, aquelas rebeldia da adolescência, né? E eu me casei, conheci o meu marido, muito nova, eu tinha 16 anos quando eu conheci ele, e quando eu já tinha 19, então a gente se casou, foi morar junto. E aí eu não queria que se repetisse, né, a história dos meus pais. Quase, eu tava no caminho, né? Mas repetiu, sabe? Esse que é o problema, repetiu. Normal. É incrível, quando a gente não quer, aí que acontece, né? Porque acho que a gente julga muito, e às vezes Deus faz a gente passar aquilo pra gente sentir na pele, né? Fala, olha, não julga tanto, porque, né, eles têm os motivos deles pra isso, né? E não tem maturidade. Quanto mais eu rejeito, mais eu atraio, né? Então, Exatamente. Essa é a minha realidade, mas é difícil pra gente, se a gente não tem o conhecimento que nem nós temos hoje, é difícil aceitar aquela realidade. E aí a gente acaba sendo arrogante, julgando os próprios pais, né? Depois a gente vai ver que eles deram o que estava possível dentro da realidade deles. E se tu olha a história da tua mãe, hoje tem orgulho dela por tudo que ela passou. Com certeza. E ser uma mãe super carinhosa, né? Isso que é o bacana da nossa vida, da nossa história, né? É incrível quando a gente para pra analisar as coisas. É verdade, é verdade. Hoje eu vejo como ela foi forte, sabe? Sou grata a ela ter dito sim pra mim, mesmo naquela situação difícil que ela tava, porque ela poderia ter escolhido dizer não. E mesmo assim, ela teve o bebê, né, que era eu, cuidou de mim, tava presente, e abriu as cuidou portas, muito né? de mim. Primeiro abrir a porta pra ti e pro mundo, né? Porque a mãe é que abre a porta pra nós. Tá, daí tu casou com 18, teu esposo com 19, e como é que foi essa trajetória, assim, se tu puder, claro, né, contar um pouquinho pra nós. Eu vou te contar. A gente era muito imaturo ainda. A gente tinha aproveitado um pouco da vida antes da gente casar. Porque casamento é um compromisso muito sério. E a gente não estava preparado, eu acho, ainda para aquilo, sabe? Acho que tudo que eu tinha que passar, eu passei, por algum motivo, é claro. E, por um certo lado, é bom, porque a gente amadureceu mais rápido. Pelo menos eu acho que eu amadureci mais rápido, né? Porque eu fui forçada a ter que ter responsabilidade com o lar, né? Ter responsabilidade com o marido. E depois de 2 anos de casada, eu tive um filho. Então, é assim, a responsabilidade, ela vem. Às vezes a gente não tá preparada, mas Deus prepara, Deus dá força, né? E a gente consegue, a gente dá conta. Mas foi muito difícil, eu sofri muito. Eu tinha muita ansiedade, eu tinha crises. Eu era uma criança, então eu esperneava no chão às vezes, igual criança mesmo, sabe? Sério? Sério, eu acho assim que outras mulheres muito novas, né, também podem passar por isso, não sei. Não, mas é importante que eu fale isso, porque às vezes tu tá contando uma coisa que passou contigo, porque tu idealizou uma vida, e aí quando tu tomou uma decisão, né, tu viu que aquela realidade não era o que tu tinha imaginado. E isso deve um pico de emoções que te levou a várias coisas, né? E através das nossas escolhas, a gente sabe que vai ter as ações que a gente tem que fazer, e vai vir as responsabilidades. E tu esqueceu dessa parte, então, né, que vinha das responsabilidades para se tornar adulto, que não era fácil. Não foi fácil. Se tornar adulto não foi nada fácil. E assim, eu falo que a cada dia eu tô me tornando mais adulto, né? E assim eu vou amadurecendo cada dia mais. Mas no começo, depois que eu casei, foi muito difícil, porque morar com outro adolescente não é fácil. E eu, assim, a gente sai da casa dos pais, e a casa dos pais é um lugar confortável, é um lugar seguro, né? E agora, quando você vai pra vida sozinho, cara, você não tem mais aquele porto seguro, entendeu? Você fala assim, cara, e agora o que eu vou fazer? Não tem como correr pra mãe e correr pro pai. Eu tenho que resolver. E o meu marido também era muito novo, então ele também não sabia resolver. Então a gente brigava demais. A gente se batia. Era assim, horrível. Sabe? Foi uma fase muito difícil. Porque éramos 2 crianças. Então, esse negócio de casar muito cedo, eu não recomendo, sabe? Eu recomendo ter uma certa maturidade emocional primeiro, pra depois casar. Houve muito sofrimento. 2 jovens muito cedo casarem sem ter essa maturidade. Então a gente passava por problemas financeiros, às vezes não tinha nem coisa pra comer em casa. E a gente passava por problemas de relacionamento, todo tipo de problema que você imaginar. Com a casa, eu não sabia cuidar da casa direito. E, olha, foi Meu Deus do tudo céu. que eu não queria. Foi assim. E vocês não pediam ajuda pros pais? Vocês, tipo, não vou pedir ajuda, porque senão vão achar, o que vão falar? Por que vocês passavam por isso? Né? Que a gente falou assim, já chegou a quase não ter o que comer dentro de casa. Mas vocês poderiam ter pedido por exemplo, teu sogro, pra tua sogra, ou pros teus pais, né? Pois é, a minha sogra, né? Vamos começar pela minha sogra, que é mais fácil de falar dela. A minha sogra sempre me odiou. Ela não gostava de mim, ela tinha muitos ciúmes do meu marido, né? Ele é filho único e ele é um bebê arco-íris, então, sabe, ele é o amor da vida dela, ele era tudo pra ela. E aí, ela detestava que ele namorasse comigo, porque ele deixava ela pra sair comigo. Não ficava mais, tipo, vendo filme com ela o final de semana inteiro e ficava comigo. Então ela começou a sentir que ele ia se distanciar dela e ficou com muito ciúmes disso. E eu entendo ela, sabe? Que assim, eu acho que as mães agora, creio eu, pode ser que eu esteja enganada, mas mesmo assim ainda é difícil,
ter essa consciência, né, que os filhos não é pra gente, é pro mundo, e soltar os filhos, sem sair de dentro de casa, né, o passarinho sair da gaiola, pra mãe é muito difícil. E se a mãe tem um pouquinho ali, aquela possessão, vamos dizer assim, né, tipo, controle, não é meu, é aqui, tem que ser debaixo da minha asa, é mais difícil, porque daí tu não tem controle emocional e desconta a raiva na pessoa, que tipo, ela tá roubando o meu filho. É exatamente isso, exatamente isso. E ela foi terrível comigo. Ela tentou de tudo pra separar a gente, várias vezes. Mas a gente, sei lá, a gente tinha uma conexão, assim. Ele foi meu primeiro homem, sabe? E aí eu tô com ele desde então. Eu perdi a minha virgindade com ele, e bom, pelo que ele conta, né? Eu também fui a primeira mulher dele, a gente era muito novo, então eu acredito que sim. Então a gente criou uma conexão muito forte ali. Eu era filha única e ele também. Então a gente não era só namorado, a gente também era companheiro, era amigo, sabe? A gente ficava conversando o dia inteiro, a gente era uma companhia um pro outro. Eu acredito porque crescemos sozinhos, né? Tanto eu quanto ele. E aí ela não apoiava, então ele brigou muito feio com ela. E aí depois a gente casou, então não dava pra contar muito com o apoio dela. Apesar de que até a nossa casa que a gente tava morando, foi ela que pagou o aluguel do primeiro ano. Mas ele não tinha um relacionamento bom com ela. Eu já tinha superado, sabe? Já tinha colocado na minha cabeça que a culpa não era minha, já tinha botado limite nela, porque ela queria crescer pra cima de mim, me agredir, brigar comigo. Eu não deixava, sabe? Eu falava, olha, né, eu não sou sua filha pra você me tratar assim, você tem que me respeitar. Porque eu nunca desrespeitei ela, então eu esperava o mesmo dela, eu sempre consegui impor isso pra ela de forma serena, nunca precisei brigar com ela. E o meu sogro também estava numa fase muito difícil naquela época, ele tinha acabado de separar dela, da minha sogra. Ah, eles tinham separado. E tinham separados. E ele tinha acabado de arrumar uma outra mulher, tava com outra mulher. Tu entende por que ela agiu como ela agiu, né? Daí dá pra compreender. O filho era o porto seguro dela, porque ela tava passando por um momento que não é fácil, né? É uma coisa que é muito difícil dentro de uma família, a separação, e aí, ao mesmo tempo que foi aquele companheiro, também foi o filho. Então ela também estava com um processo ali emocional bem conturbado, né? Foi bem difícil. E ela criou uma situação em que ela colocou o meu marido contra o meu sogro, contra a mulher do meu sogro. Então, meu sogro estava meio bravo com o meu marido naquela época. Inclusive, meu marido trabalhava com o meu sogro, né? Na fazenda, ele colhia. E meu sogro despediu ele, bem na época que a gente casou. Então, a gente ficou numa situação muito difícil, sabe? Ele sem emprego, ele sem apoio dos pais. E o meu pai foi o seguinte: quando ele descobriu que eu já tinha tido um relacionamento sexual com meu namorado, no caso, porque ele era meu namorado primeiro, né? Então, quando ele descobriu, já tinha bastante tempinho que eu tava namorando, já tinha mais de ano. Mas ele descobriu, e o que ele falou pra mim, sabe? Um dia eu falei, pai, preciso comprar um absorvente, que eu tava menstruada, eu tava morando com ele ainda. Aí ele falou, a gente precisa de namorado. Então, quer dizer o quê? Que a partir daquele momento, ele já considerava que eu não era mais responsabilidade dele. Então, se ele não queria nem comprar um absorvente mais pra mim, quer dizer, o que eu pensava? Eu tenho que me virar, não posso contar com ele mais. Na tua cabeça e a tua mãe. A minha mãe tinha acabado de separar do meu pai também. Olha que Deus, mas tem a história muito parecida, né? Meu Deus. Muito louca, né? Que doido, é verdade. Aí a minha mãe tinha uma história muito difícil, menina. Ela passou por uma situação muito difícil, separou do meu pai, foi embora pra outra cidade. Eu fiquei morando com meu pai, porque eu fazia faculdade, né? Mas ela foi embora, aí ela voltou, foi morar com a minha avó. Mas ela não tinha condição financeira, porque ela era totalmente dependente do meu pai quando ela estava casada. Ela não estudou, ela não fez uma faculdade, não tinha um emprego, era só do lar, então ela era 100% dependente do meu pai. Então ela também não tinha condição de me ajudar financeiramente. Eu me lembro que muitas vezes eu comprei comida e levei pra ela cozinhar pra mim, sabe? Fui almoçar muitas vezes na casa dela, na casa da minha avó, junto com meu marido. Foi ela que me ajudou mais, assim, nessa época, sabe? Mas não queria ficar dependendo também, sabe? E aí a gente foi pro mundo, foi pra vida, deu um jeito. E o meu marido recebeu uma herança que ele tinha recebido do vô dele. E aí a gente comprou uma casa. E aí as coisas começaram a melhorar, sabe? Depois que ele recebeu, o vô dele, né, viu que a gente tava naquela situação difícil, falou, olha, toma, vou te dar esse dinheiro, você constrói umas casas e aí tu vai ter uma renda. E beleza. Mas o relacionamento continuou muito difícil por conta da imaturidade, sabe? E eu passei muita dificuldade quando eu tive meu bebê. Meu marido sempre foi muito parceiro, assim, me ajudou a cuidar do bebê, sempre foi um ótimo pai. Mas em questão do relacionamento, eu acho que eu era muito dependente emocional. Não sei. E os homens demoram um pouco mais, dependendo, né, da história e tal, até pra eles amadurecerem, né, se tornarem adultos e ter mais responsabilidade. Geralmente, né, a mulher, talvez até por esse dom da maternidade, se torna mais madura, né? Mais responsável. Foi. Sempre eu que ia, assim, eu sempre estava em busca de uma solução para aquela situação que eu estava vivendo. Então, eu nunca me conformei. Eu sempre quis estar melhor, sempre quis resolver, sempre quis achar uma solução. Então, eu sou a achadora de soluções de casa. E aí, eu comecei a assistir vídeos, comecei a assistir canal da igreja e tal, e aquilo me ajudou bastante, assim, me conectar com Deus. Foi o que me ajudou muito naquela época. Eu procurei a igreja, comecei a frequentar a igreja. A sabedoria que eu encontrava na Bíblia, que eu encontrava na palavra de Deus, me ajudou muito, sabe? Então, muita coisa mudou depois que eu comecei a ir pra igreja, comecei a me conectar com Deus, as coisas começaram a melhorar bastante, começaram a mudar. Inclusive, nessa época, eu assisti um vídeo de um pastor falando que a gente não precisava repetir a história dos nossos pais, né? Porque a tendência era a gente repetir a história dos nossos pais, mas a gente não precisava repetir. E eu nunca esqueci isso, aquilo foi uma virada de chave pra mim. Eu falei, olha, eu não preciso repetir, eu tô repetindo, eu caí na real. Eu falei, olha, eu tô repetindo a história deles. Eu não preciso repetir, né? Então, aquilo ficou muito na minha cabeça. E eu fui pra igreja, meu marido foi também, e a gente abriu uma empresa, começou a trabalhar junto, e o trabalho junto não é fácil. Quando você trabalha junto. Também foi bem difícil.
porque ali acaba, às vezes, invertendo muito, né, o papel. Aí a gente acaba brigando por causa dos assuntos, porque um acha de uma coisa, outro acha de outra, e tinha aquela polaridade muito invertida, eu queria mandar, eu queria dar palpite em tudo, e achava que eu trabalhava mais do que ele. Então, foi bem complicado, sabe? Bem complicado. Começou a querer controlar tudo, né? Até porque tu disse, né? Eu sou a que resolve tudo, a que encontra soluções. E aí, Eu sou a que quer ficar encontrando solução pra tudo. e aí, realmente, trabalhar com o esposo, se tu não tiver uma maturidade, a gente até falou isso também no outro podcast, é complicado. Porque pode interferir no relacionamento e acabar até em uma separação. Se não tiver o emocional ali equilibrado, tendo ciência das coisas, respeitar o limite do outro, né? Sabendo, eu não sou tua mãe, tu não é meu pai, então aqui nós somos o casal, vamos resolver conversando esse negócio aqui. Mas não, é fácil na teoria a gente falar, né? Mas na prática era bem difícil, sabe? E aí foi passando, e eu engravidei outra vez. E ele nunca tinha estudado, né? Nunca tinha feito faculdade, porque ele tinha essa garantia, né? Da herança dele, então ele pensava que ele não precisava disso. Mas aí a gente teve outro filho e ele pensou que precisava ser o exemplo para os filhos, né? Para eles estudarem. E ele decidiu fazer faculdade. Então aí ele voltou a ser um estudante. Ó, começou a amadurecer. Começou a amadurecer na questão de querer ser alguém melhor, de querer ter uma profissão, né? De ter esse olhar para os filhos. Mas aí a convivência dele era tudo adolescente. Tudo adolescente. Lá na faculdade. E aí tá sendo bem difícil. Ele ainda tá na faculdade, faltam 2 anos ainda pra ele se formar. E tem que ter muita paciência, né, amiga? Porque tá convivendo muito com pessoas de uma idade bem mais baixa que a dele. E você sabe que a ambiência é muito forte. Mas hoje ele tem maturidade, ele é pai, vocês têm quantos filhos? 3, né? 3 filhos. Já não tem mais 19 anos, então eu acho que hoje vocês devem ter um diálogo, conversar e colocar, né, os pingos e dizem por aí. E, claro, a ambiência, ela molda a gente, mas a gente não precisa se deixar influenciar, porque ali ele tá traçando um trajeto da vida dele, porque ele olhou para os filhos, para ele, para ti também, né? Não, vamos mudar esse cenário. Então ele tem que estar atento a isso, né? Porque ele não é adolescente mais, hoje ele é um homem formado, com 3 filhos, e que passou por muitas coisas, porque ele também deve ter sofrido muito nesse processo de vocês dois, os dois com os pais separados, a mãe e o pai, porque a gente às vezes não inclui o homem, mas o homem também sofre nesse processo de separação, né? É que tem aquela coisa que o homem tem que ser forte, que o homem aguenta tudo, e não é. No fim, somos todos seres humanos com um coração e com sentimentos. Mas é o que acontece, como tu falou, falar é fácil, mas na prática é uma coisa que é realmente diferente. Mas vocês devem ter diálogo hoje, e para contornar essa coisa que funciona, não é fácil, mas a gente tá no caminho, porque vocês superaram muita coisa. Se tu olha com certeza que vocês passaram, é para vocês ficarem juntos mesmo. E tem amor aí, porque vocês poderiam vai pro teu canto, que eu vou pro meu, e chega, né? Então, é verdade. Porque é o que uma relação, ela tem que ter respeito, admiração e amor. Porque se não tiver admiração, o amor não sobrevive. E o respeito menos ainda, né? Porque tudo na nossa vida tem que ter o respeito. Então, se vocês estão juntos hoje, provavelmente isso existe entre vocês. Então, é uma coisa linda, né? Quer dizer... É uma coisa que a gente foi trabalhando, sabe? Construindo. Com tantas dificuldades que a gente foi passando, a gente foi trabalhando isso, a gente foi entendendo isso, analisando como que é melhor para resolver as situações. É tudo na prática, foi tudo na prática que a gente teve que aprender, meio que na força, sabe? E a questão, depois que eu conheci a terapia, né? Depois que eu comecei o autoconhecimento, eu consegui entender minhas emoções e controlar melhor elas. Porque se eu fosse, e tudo pela minha emoção, tudo que eu sinto, ixi, nem sei onde que eu tava. Não, mas eu aprendi essa parte da terra. Pois é. E aí isso foi muito, muito bom na minha vida, depois que eu conheci a terapia, a constelação familiar, me tornei até uma terapeuta. Fui trabalhando meu feminino, fui olhando para as minhas ancestrais, para a história delas, fui ressignificando tudo aquilo, entendendo que ok, elas viveram isso, mas eu vivo em uma outra época, eu tenho outras escolhas, eu posso fazer diferente, porque muitas delas não tiveram opção de fazer diferente. Hoje eu sei que eu posso fazer diferente, que eu posso correr atrás, que eu posso botar minha cara aqui e falar, que eu posso ir lá no Instagram e falar o que eu quero, posso atender as pessoas, posso ter uma empresa, mas elas não tinham essa opção, então elas tinham que se subordinar, elas tinham que se submeter a tudo. E hoje em dia eu entendo que eu não preciso me submeter a tudo. Eu posso fazer diferente, né? Se eu encontro alguma coisa que não está bom, eu posso falar, posso abrir minha boca e falar. Então, hoje em dia, as coisas estão melhores, muito melhores, depois do autoconhecimento e de toda a experiência que eu passei, sabe? Ainda me sinto, às vezes, um pouco perdida na minha profissão, mas eu sei onde eu quero chegar. Já visualizei aonde eu quero chegar. Mas como a gente porque vocês estão sendo. Então, acho que agora tu já tá posso estar enganado, mas vocês já estão num processo que com mais facilidade de contornar os obstáculos do que tudo que vocês já passaram, né? Hoje vocês têm os filhos de vocês, o bebezinho é a coisa mais linda, né? Todos eles são lindos. Mas eu lembro que eu vi a última foto, era do bebê, né? E é lindo se tu para olhar a história de vocês, o que vocês superaram, né? E ainda, porque vocês foram corajosos ainda, agora nós temos filhos, vamos continuar tendo filhos. Teve filhos, tá ali. Né? E os filhos trazem muito amadurecimento pra gente, porque eles nos ensinam muitas coisas, e aí a gente começa a compreender melhor os pais, né?
mais ainda. É verdade, com certeza. Porque eu penso que eu preciso ser melhor pra eles, pra que eles tenham uma vida melhor, pra que eles tenham um emocional saudável. É isso que eu penso, no emocional deles. Às vezes eu não penso nem tanto assim no sucesso financeiro, eu penso no sucesso emocional dos meus filhos, né? Eu quero que eles sejam inteligentes emocionais quando eles forem adultos. Então eu preciso primeiro olhar pra mim, Exato. pra que eu tenha essa inteligência emocional pra ensinar pra eles, né? Através do exemplo que eles vão seguir vocês, né? E às vezes a gente pensa que os filhos, eles não estão olhando o que a gente está fazendo, porque eles prestam atenção em tudo. E até o que a gente sente, os filhos sentem. Então, não é eu ir falar, é o meu comportamento, o meu dia a dia. E Thaís, como é que foi pra ti, assim, né, a gravidez, quando tu descobriu e o processo? Eu fiquei muito feliz. Eu sempre quis ser mãe, né? Desde novinha eu sempre quis ser mãe. Então eu fiquei muito feliz quando eu engravidei do meu filho, do Felipe. E pro meu marido foi um susto, assim, mas ele também ficou feliz, sabe? E eu tava vivendo numa época meio difícil também, né? Muito novinha, cheia de problemas, muita insegurança. Na verdade, eu tava sentindo naquele momento, sabe? E não tava numa situação muito legal, pra te falar a verdade. Mas eu tinha a esperança de que tudo ia melhorar, sempre estava confiante de que as coisas iam ficar bem. E eu fiquei muito. É uma mistura de sentimentos, sabe? É uma mistura de sentimentos, porque eu era muito novinha ainda, não tinha maturidade nenhuma, nenhuma. E tava naquela, ainda tava naquela confusão ali, né, emocional, de acontecimentos, das decisões que vocês tomaram e das coisas que aconteceram. E aí, quando tu descobriu que tava grávida, tu tava com quantos anos? Eu tinha 22. 22 anos. Aham. E eu era novinha ainda, né? Apesar de que 22 anos não é tão novinha assim, mas eu ainda não tinha maturidade. Eu ainda não estava preparada, eu acho, né? Não sei o que Deus manda. Então, se Ele manda é porque é pra ser. Então, eu tinha que ser madura, eu tinha que amadurecer, eu tinha que resolver as coisas, eu tinha que aguentar, eu tinha que dar conta. E quando meu bebê nasceu, foi uma sensação única. A melhor sensação que eu tive na minha vida, o sentimento mais maravilhoso do mundo quando eu peguei meu bebê no colo, quando eu amamentei meu bebê. Ele era tão lindo. Olha, eu fico emocionada só de lembrar daquela cena, sabe? E eu admirei muito meu marido naquele momento, porque ele ficou o tempo inteiro comigo lá, ele me acompanhou, ele me ajudou, ele acordava de madrugada pra cuidar do bebê. Olha, que não é todo mundo que faz isso, né? Pois tá vendo? Por que eu suportei muitas coisas, muitas dificuldades, porque eu colocava na balança, sabe? Então, ele tinha muita coisa boa. Apesar de toda a dificuldade que a gente passava, toda a raiva que a gente passava, né? As brigas, treta, tinha muita coisa boa. Então, a gente tem que pôr na balança, né? Acho que às vezes muito, né? Eu também não era santa, né? Então, acho que muito casal, às vezes, por conta das dificuldades, por conta dos defeitos, acaba desistindo muito fácil. E esquece de olhar as coisas boas que o outro faz, esquece de olhar as coisas boas que o outro tem, né? Então eu olhei muito pra isso. Ele foi muito parceiro, ele foi um paizão, não me deixou, ele fazia tudo pra me ajudar com o bebê. Eu tava ali operada, né? Então, quando a gente tá operada é difícil, né? Então ele fazia tudo pra mim também, me ajudava a me vestir. Ele que cuidou de mim. Não tive assim a minha mãe. Olha que lindo, né? Esse bebê veio e uniu mais ainda vocês. Uniu. E também a família, porque daí os avós queriam ver esse bebê, não sei, né? Tô eu aqui imaginando que sim, que tanto da parte dele quanto da tua, né? É os únicos filhos, é os únicos netos. É verdade. Nesse meio tempo aí que a minha mãe e meu pai, um pouco antes deles se separarem, né? A minha mãe teve outro filho, então eu tenho um irmão, ele tem 12 anos já. Mas isso vem bem depois, eu já tava quase saindo de casa, né? Então, eu não sou mais filha única. Mas eu fui muito tempo, né? E aí, assim, foi ele que cuidou de mim, né? Não tinha minha mãe tava fazendo faculdade, agora ela tava cuidando da vida dela, agora que ela tava separada, né? Aí, e o meu pai também tinha trabalho dele, minha sogra não morava mais aqui, então era só eu e ele. Então, ele foi muito bom pra mim, né, nesse tempo. Admirei muito ele por isso. A gente amou muito o nosso filho. Nossa, ele era tudo pra gente, sabe? E a gente sempre tentou dar o melhor pra ele. E foi uma sensação muito boa. Às vezes eu me sentia, assim, cansada, claro, sobrecarregada, né? Normal, Porque é uma responsabilidade, mas é normal. Depois eu entendi que é normal. E acabou aquela pessoa que eu era. Não era mais a mesma. Eu era mãe agora. Então não era tudo que eu podia fazer. Apesar de que eu levava meu filho pra onde eu ia, sabe? Às vezes eu ia mesmo e colocava ele pra dormir na cadeirinha. Não deixei de viver a minha vida, sabe? Mas muitas pessoas mesmo se afastaram. Porque já não era mais aquela mesma convivência. Não era tudo que a gente podia fazer. Então a gente perdeu muitos amigos. É outra realidade, né? É outra realidade, mas a gente amadureceu. Porque quando é amigo a gente não perde. Os amigos eles podem se afastar, mas depois, quando a gente se reencontra, é sempre como se fosse ontem que a gente havia visto um ao outro, né? Então, se perdeu porque não eram amigos, porque os amigos... Não era amigo mesmo, não era. Da gente, né? Eles gostavam da vida de farra, churrasco, cerveja, né? Bagunça, e a gente já não podia mais viver aquilo, né? Porque a gente já tinha... filho, né? Casamento e filho, tu vive uma outra realidade, porque tu tem uma vida, além da responsabilidade pela tua vida, tu tem agora ali um serzinho que tu precisa ser mais responsável, estar mais atento, dar amor, carinho, alimentação, todo um cuidado. Então, nunca mais a vida vai ser a mesma. E a gente, como mãe, a gente não lembra, eu mesmo, não consigo lembrar como que era a vida antes dos meus filhos, só lembro, parece que você foi mãe, não é assim pra ti? É assim, é assim.
É incrível, muda tudo, assim né? O mesmo. sono não é mais o mesmo, a vida não é mais a mesma, nada é o mesmo. Porém, É verdade. a gente não sabe viver mais sem essa vida de ser mãe. Essa é a realidade da vida, né? E depois, A gente se torna outra pessoa, né? a gente se torna melhor, né? Pra Com mim, certeza. claro, a gente se culpa por muita coisa, a gente passa, né? Porém, é um crescimento muito grande pro pai também, eu acredito, mas para nós mães que carrega ali, tem aquele cuidado. E que lindo, né, que ele teve esse carinho, esse cuidado contigo, porque não é todos os homens que faz isso. É verdade, eu admirei muito. Existem muitos homens que fazem isso, mas não é a maioria, né? Que vai lá, cuida, tem esse olhar, olha, ela não está bem, então é minha responsabilidade. Esse filho, ela não fez sozinha, esse filho também é meu, eu, pai, também posso ir lá e fazer o que ela poderia fazer. Então isso é muito legal. E deixa eu te perguntar, e depois desse teu primeiro filho, é filho ou filha? Eu nem... Filho, Né? o primeiro é menino. Aí, quantos anos depois tu teve outro, e durante esse processo tu já estava, assim, indo pra parte, porque vocês têm um negócio hoje, tu é uma empresária, né? Tu tem o pet shop que vocês têm ali. É um pet shop. E aí, nesse processo, vocês já estavam nesse pet shop, e como é que foi essa transição ali, né? De casal, só o casal, pra depois chegar esse filho abençoado aí pra unir mais vocês, pra dar mais responsabilidade. Como que foi? Quantos anos depois tu teve o segundo filho? Depois de 4 anos eu tive o meu segundo filho, que é o Eli. E a gente já tava com o pet shop, já tinha, acho que 3 anos, mais ou menos, sabe? E foi assim, era uma loucura, porque eu que trabalhava e o meu marido. Aí a gente dava banho no cachorro, a gente buscava cachorro, a gente fazia o marketing, o caixa, tudo era eu e ele. E já tinha um pequeno em casa, e a gente se virava ali pra cuidar dele e trabalhar. E agora veio o outro. Então, mas aí a nossa empresa já tava maior, a gente já tinha a condição de contratar funcionário pra ajudar, né? E aí quando veio... Pode falar. Eu queria perguntar pra ti o seguinte, da onde que veio a ideia de abrir um pet shop? Porque tu se formou em biologia, tu disse, né? Era pra lecionar a biologia. Ele ainda estava no caminho, já estava na faculdade já nesse... Não estava ele não fazia nada. Não fazia nada. Ele não trabalhava, ele não estudava. Ele desistiu a renda de vocês? cedo. É que eu te falei, ele recebeu uma herança. Ele construiu casas para receber dos aluguéis. Dos aluguéis, Então, o trabalho dele era em cobrar o aluguel do povo. Exatamente. Exatamente isso. E de onde surgiu essa ideia de vocês abrirem o pet shop de vocês? Ele tinha um amigo de época que ele fazia luta, né? E esse amigo dele abriu um pet shop aqui na cidade, tinha um pet shop, e a gente começou a mandar nossos cachorros lá pra tomar banho. E ele se aproximou mais desse amigo dele, cada vez que ia lá buscar os cachorros e tal. Aí, como ele não estava trabalhando, e nem eu também estava ainda me formando, né? Ele foi e tinha acabado de ter um bebê, né? Eu tava ali na função de mãe. Aí ele foi lá na casa no pet shop desse nosso amigo e perguntou pra ele, falou, esse negócio de pet shop aí dá dinheiro? Aí ele falou assim, olha, dá dinheiro, vai ter que trabalhar, né? E aí ele implantou aquela ideia na mente dele, chegou em casa todo animado, vamos abrir um pet shop, o que você acha? Vamos abrir. E o que eu pensei? Falei assim, olha, esse homem não tá trabalhando, né? Não tá trabalhando, é bom a gente fazer alguma coisa, né? Vamos. Falei, bora, vamos abrir. E ele gostava de animais, assim? Sempre de animais. Cara, é o dom dele, acho que a missão dele nessa vida é com os animais. Inclusive, ele faz medicina veterinária hoje. Olha, que legal. E ele super tem dom mesmo, sabe? Acho que é o sonho da vida dele. E aí, vocês abraçou a ideia, a causa e foi. Aí a gente foi fazer curso, fizemos um curso lá, né, nesse pet shop do nosso amigo lá, ele ensinou tudo pra gente. Ficamos lá uns 8 meses trabalhando lá pra aprender tudo e abrimos nosso pet e estamos tocando aí até hoje. E aí, como ele já tava nesse meio, decidiu fazer faculdade, ele escolheu esse ramo, né? Mas é porque ele gosta muito mesmo, e se identifica muito, e é perceptível o dom que ele tem com isso. Porque pra ter um pet shop, tu tem que ter um dom mesmo e gostar, porque é pra cuidar dos bichinhos, porque às vezes não é fácil, eles estão meio arredios, assim, né? Ele sabe, eu não sei o que ele faz, acho que ele conversa com o bicho, assim, porque o bicho às vezes chega louco aqui, brabo, não para quieto, ele vai lá e dá um jeito, e o cachorro deixa fazer o banho, deixa fazer a tosa. O bichinho sente é muito legal. Deles, né? Tá, e como é que foi esse processo, então, de abrir o pet shop? No início, nenhum negócio é fácil, né? Mas pra vocês, esse processo aí foi mais fácil, assim, conseguiu logo ter clientes, como é que foi? A gente não tinha muitos clientes ainda, mas a gente começou a fazer promoções do tipo assim, tosa grátis, parque sol banho. Então a gente começou dando pros clientes, né, alguma coisa. Então a gente não cobrava pra fazer a tosa era de graça, e a gente fazia só o banho, a gente entregou panfleto na cidade inteira, a gente publicava no Instagram. Então as pessoas começaram a vir através disso. E aí depois de um tempo, né, quando já tinha uma certa cartela de clientes, a gente começou a cobrar a tosa já, né, não, agora vamos cobrar. Então foi assim, no começo é um perrengue, né. Mas como o pet shop não era a nossa principal fonte de renda, a gente era bem aleatório, assim, às vezes dava uma terça-feira, a gente falava, não quero abrir hoje, ninguém agendou, vamos pro shopping. Então a gente só fechava e ia, sabe? E aí era sagrado, cara, toda vez que a gente fazia isso, às vezes, né, passava um dia inteiro sem cliente, aí no outro não tinha cliente também, a gente falava, vamos sair, né, vamos fechar o pet, vamos sair. Vocês não estavam olhando como empresa o pet shop, era como uma brincadeira. Uma brincadeira, no começo foi. Vocês começaram a levar a sério, não, isso aqui é um CNPJ, a gente tem que levar a sério, é uma empresa, não é um parque de diversão, a casinha ali da guriazinha, que vai lá e brinca na hora que ela quer com os bichinhos, e o guri vem e faz de conta que ele é o dono. Pois é, no começo era assim. Como que a gente foi caindo a ficha? Quando a gente começou a ter mais clientes, né? Porque daí a gente tinha o compromisso de atender aquele cliente. Então, quando começou a aumentar a quantidade de clientes, a gente começou a levar um pouco mais a sério. Falar, não, pera, né? Eu tenho que ser responsável. Porque uma coisa a gente sempre teve que foi o compromisso com as pessoas, sabe? Tanto eu quanto ele, a gente tem isso em comum. Se eu combino uma coisa com você, eu vou fazer. Eu vou me virar, mas eu vou fazer aquilo que eu te falei que eu ia fazer, sabe? Então, se eu falei pro meu cliente que eu vou buscar o cachorro dele, eu vou.
né? Não posso desonrar o meu compromisso. Então, isso é uma coisa muito importante pra gente, sempre foi. E a gente começou a ter mais clientes, então a gente começou a ter mais compromisso. E aí não podia mais fechar o pet e fazer o que a gente queria, porque tinha compromisso com o cliente, né? A gente não queria desonrar o nosso compromisso. E foi assim que a gente foi crescendo, aumentando. E na época de pandemia, foi, assim, uma virada de chave no pet, porque as casas de aluguel, a gente precisou diminuir pela metade o aluguel, porque virou meio que uma lei, né, naquela época. Teve ainda, você lembra? Ainda teve essa fase da pandemia que não foi fácil para ninguém, né? Para ninguém foi fácil. E aí, então, o aluguel, as pessoas, muitas talvez não tinham nem de onde tirar suas rendas para poder pagar esse aluguel. Foi uma fase conturbada aí também, né? E aí, vocês com o compromisso de um pet shop, como é que foi isso? Então, o pet shop não era uma empresa que precisava fechar, porque a gente trabalha com os cachorros, então não era uma coisa arriscada. Então, teve que fechar vários comércios, mas pet shop não entrou nessa lista de comércios que precisava fechar. Inclusive, a gente ia buscar o cachorro em casa, não precisava o cliente vir. A maioria dos nossos clientes eram assim, porque a gente tá num bairro meio afastado, então a gente buscava o cachorro em casa e trazia, fazia o banho e devolvia em casa. E como as pessoas estavam muito em casa, e muito em contato com os animais, elas queriam os animais limpos, mais frequentes. Pra vocês nesse lado ali, foi ótimo. E aí foi então que começaram a olhar para o pet shop como CNPJ mesmo, mas é uma empresa, não é um tipo de diversão. E aí hoje não tem mais saidinha às terças-feiras do shopping. Não. não tinha mais como, né? Então foi muito bom pra gente, o pet shop deu um sustento bom pra gente nessa época, equilibrou, né, porque a renda dos aluguéis caiu, aí do pet shop subiu e ficou normal, não teve mudança, não teve dificuldade pra gente nessa época, foi muito bom. E aí a gente começou a valorizar mais ainda o pet shop, né, e hoje já mudamos de lugar, voltamos, estamos aí, né? Continuamos com o pet shop. Firmes e fortes, né? Firmes e fortes. Mesmo que ele tá fazendo medicina veterinária, e quer dizer que o negócio vai expandir cada vez mais. E tu, com certeza, também, né, com a formação da constelação, tu pode trabalhar o lado sistêmico, né, que é uma coisa diferenciada também com os animais, que dá pra fazer isso, até com os proprietários, né, os donos, aliás, dos pets, né? Que legal. É uma trajetória aí que, às vezes, tem pessoas que é mais velha do que vocês, não passou. E vocês estão mostrando que quando se quer algo de verdade, quando existe amor, quando existe respeito e quando se quer que aquilo ali aconteça, é possível. É só não desistir. É verdade. Na primeira parada, que nem diz outro, né? Na primeira verdade. Na descida, na verdade, na descida, né? Na descida é mais fácil, né? Na descida. E aí veio o segundo filho, já tava mais tranquilo as coisas, mais maduros, mais ciente do que tudo que vocês passaram. Já não teve tanta dificuldade assim no segundo filho. Eu tive um pouco de dificuldade porque eu tava sozinha aqui, né? Como eu sempre tive o apoio dele, as coisas eram boas, né? Mas ele fazia faculdade o dia inteiro e era em outra cidade. Aí já era um outro cenário. Já era um outro cenário, porque eu tava aqui e eu tinha que dar conta no pet shop. Tinha funcionário, né? Mas eu sempre tinha que dar atenta a tudo ali. E eu tava sozinha aqui o dia todo, e às vezes até de noite, às vezes ele passava dias lá, em épocas de prova, né? Então, quando eu tive o segundo filho, foi mais difícil. Não tive tanta presença dele, apesar de ter tido, sim, a presença quando ele tava aqui. Ele era muito presente, né? Igual quando eu tive o primeiro filho. Mas essa fase dele tá mais lá na outra cidade foi bem difícil, porque eu não tinha rede de apoio, né? Ele era bem em outra cidade, não é onde você é em outra cidade. Ele vai todo dia, ele sai 4 e pouco da manhã daqui e volta na hora do almoço. Mesmo, viu? Mudou muito esse homem agora, ele encontrou o caminho dele. É verdade, e ele vai a pé daqui de casa, ele anda 1 quilômetro pra pegar o ônibus, a pé de madrugada pra pegar um ônibus, todo dia. Isso aí, toda essa história que vocês vão ter, né, dos filhos de vocês vendo essa dedicação, isso aí vai dar cada vez mais orgulho, né, na vida de vocês, na história de vocês, desde né, do início, tudo que vocês passaram, se vocês começam a notar, tem muito mais coisas boas pra ver hoje do que as ruins. As ruins vieram para que vocês se fortalecessem, né, já é uma história muito linda. Hoje vocês são uma família, com 3 filhos lindos, abençoados aí, são donos do próprio negócio, já estão mais maduros, já certo daquilo que vocês querem, na direção certa, porque cada um sabendo o que é pra sua vida. E como é que tá hoje esses avós, que no começo não queria nada disso? Tá totalmente diferente, muito diferente. A gente tem um relacionamento maravilhoso com todos eles. A minha mãe sempre muito presente, ela voltou a morar aqui, né, se formou, então ela é muito presente. O meu sogro também. Meu sogro vem direto aqui. Quando ele não tá trabalhando, ele vem aqui. Vovô babão. Ele traz comida pras crianças, bolachinha, besteira pra eles comer. A minha sogra não mora aqui hoje, né? Ela mora bem longe. Mas quando ela vem, é um grude com as crianças, sabe? Fica direto com eles. E leva pro shopping. E quer comprar o shopping inteiro pra eles. Ai, que coisa linda. Agora ela te ama. Agora ela sabe que a gente se dá. Trazer mais amor pra minha vida. É a história da vida, gente. Tudo isso a gente supera, né? Tudo isso passa. É um amadurecimento, né? E hoje isso vai melhorando. Todos eles devem ter muito orgulho de vocês, né? Eu acredito que sim, né? A gente faz nosso melhor, né? Você ter a vida que a gente sonha, a vida que a gente espera, que a gente quer dar pros nossos filhos. A gente sabe pra onde a gente quer ir, sabe? Isso é importante. E tem paciência pra esperar o tempo de Deus, cada coisa de uma vez, né? Porque a parte de vocês estão fazendo, né? E aí agora esperar as coisas já está acontecendo, né? Porque você já tem escola, estão fazendo a faculdade. Então não é mais nada do zero, né? Já tem toda uma história, todo um caminho percorrido, né? E dentro da terapia, tu tá atuando como terapeuta hoje ou ainda tu não...
Eu tô atuando, eu já atendi várias mulheres aqui na minha cidade. Eu fico muito feliz cada vez que eu atendo uma mulher, porque. E depois que ela volta da terapia, né? Ela vem, eu atendo, e depois ela volta, e aí conta como que reverberou isso na vida dela. E sempre é positivo, sempre é bom. Então eu vejo essas mulheres mais felizes, eu vejo essas mulheres mais realizadas. Que bom. E pra mim, cara, eu me sinto assim, E como muito foi teu feliz de processo fazer na esse terapia, trabalho. assim, que tu entrou nesse... Tu já tinha pet shop ou tu primeiro se tornou Já, terapeuta? não, eu já tinha pet shop, eu tava grávida do meu segundo filho quando eu conheci a Ana. E eu tava assistindo uma live. Ai, tu Não, já não uma conheceu a live. Ana, assim, de cara, só foi na Ana. Foi, ela que me apresentou a constelação, na verdade. Eu tava no Instagram assim, ó, rolando meu feed. Era um dia que eu tava muito mal, muito triste, sozinha aqui, com o meu filho pequeno e grávida, e meu marido tava lá em Dourados, na outra cidade, né? E eu não tava bem, não tava legal nesse dia. E aí apareceu pra mim ali ela com um anúncio de uma live, e eu abri a live dela, comecei a assistir, e aquilo ali, tudo foi fazendo sentido pra mim. Porque eu pensava, eu orava muito, eu falava, Deus, essa dependência emocional, essa tristeza, essa depressão, às vezes que eu tenho, essa ansiedade, me ajuda. E como que eu vou lidar com isso? Eu orava muito. E aí, quando veio essa live, eu comecei a observar, comecei a ter respostas, sabe? Aquilo tudo que ela falava fazia sentido pra mim. E eu comecei a assistir, foram uma série de 3 lives, eu assisti as 3 e fiz exercício sistêmico durante a live, de falar com a minha mãe, de olhar pra minha mãe, sabe? Porque a dependência emocional veio daí, né? Desse movimento interrompido em direção à mãe, porque eu achava na minha cabeça que ela era indisponível, que ela não tinha me dado tudo que eu queria. Então foi um processo de autoconhecimento e de cura. E aí, depois dessas lives que eu assisti, eu entrei pra mentoria dela, foi a T7. E aquela mentoria mudou minha vida. Eu comecei a me conhecer, olhar para minha história, olhar para minha situação, olhar para minha emoção e entender ela, né? Porque muitas vezes a gente sente e não entende por que tá sentindo, da onde tá vindo. E parar de carregar culpa que não existe, carregar coisas que não é tua, é do outro. Então, eu sou suspeita, né, de falar da terapia, mas muda vidas, né? Muda vidas quando tu quer realmente a mudança, muda a tua percepção de olhar para o mundo, de olhar para o outro, de aceitação das coisas. Não quer dizer que tu não vai ter problemas, não quer dizer que às vezes você tá em alto e baixo, faz parte do processo da vida da gente, mas muda vidas. E se as pessoas puderem, elas têm que fazer terapia, né? Eu falo nisso. Com certeza. E olha que importante, né? E hoje tu tá muito mais fortalecida, e eu sempre falo, né? Hoje também com o entendimento da terapia, tudo que eu passei, assim como tudo que tu passou, é para ajudar outras pessoas, senão a gente não teria passado. E provavelmente as mulheres que tu mais atrai são aquelas que passaram com coisas similares à tua. É incrível, não é isso? É incrível, é incrível. E assim, cada vez que eu curo alguma coisa diferente em mim, né? Ah, não, tô com um problema assim. E aí eu vou em busca da sabedoria, eu oro, eu me constelo, eu olho para aquele problema, ressignifico aquele problema, né? Às vezes demora um pouquinho pra gente conseguir fazer isso, né, com a nossa ferida. Mas quando eu consigo, logo em seguida já vem alguém me procurar para fazer terapia, para olhar para o mesmo problema. Tu vai atrair pessoas, a gente atrai pessoas daquilo que a gente já curou em nós e que ainda precisa curar, porque a ferida ela vai ficar ali, mas ela vai estar cicatrizada, mas às vezes ela abre um pouquinho, né? E aí a gente tem que olhar para ela de novo. Só que são as mulheres que chegam para mim são mulheres que, assim, ó, é incrível, gente. Parece loucura. Passaram os mesmos problemas que eu. Se não foi na família, vem tudo lá da família, né? Infelizmente é verdade, gente. A gente não tá culpando ninguém aqui, mas vem tudo da família. Mas ou é um pai, né? Ou é uma mãe, no teu caso é a mãe, ou é os dois. Mas assim, histórias parecidas, porque daí tu olha para aquele ser humano ali, para aquela alma que tá na tua frente, e tu fala assim, eu te compreendo, porque eu passei por isso, né? Tu entende a pessoa, e tu vai poder ajudar ela mais ainda, porque tu passou por aquilo. Além das técnicas, dos estudos, tem a vivência, e isso é muito importante. E olha que interessante a tua história, né? Então, tudo que tu passou hoje, além, né, de ter construído uma família, que eu creio, uma família sólida por tudo que vocês passaram, tu fez a terapia e hoje tá podendo ajudar outras mulheres, né? Então, isso é realmente incrível. Então, passou pela superação da fase da adolescência, que resolveu ficar rebelde de casa, hoje eu vou atrás dos meus sonhos. Bem louca. Teve o primeiro filho, abriu o próprio negócio, teve amadurecimento para enfrentar todos os percalços da vida, né? E hoje ele tem uma família linda, é empresária, é terapeuta, ajuda pessoas, cuida dos animaizinhos, que são bênçãos também de Deus, né? Então, e tá só no começo. Imagina quantas coisas ainda vem, né? Porque, como tu disse, é 9 anos que vocês estão juntos, mas parece que é 30, né? Por tudo que vocês Parece. Então, é incrível isso, né? E quantas outras mulheres não passam por isso e provavelmente vai se identificar em alguma parte e ver que é possível, sim, superar e conquistar os sonhos, né, Thaís? Tem mais alguma coisa que a gente está indo para nossa finaleira que tu gostaria de falar, que tu acha que é importante para essas mulheres? Que tu ainda não disse? Eu acho que é importante a gente se ver, sabe? Porque às vezes a gente olha muito para os outros, só para a necessidade dos outros, ou então para as outras e se compara com as outras, se compara com o caminho das outras, com o sucesso das outras, mas a gente tem que se ver, se reconhecer. É isso que eu queria deixar de mensagem agora. Se vejam, se reconheçam. E deixa eu te perguntar, né, a pergunta que não quer calar, como dizem. Resumindo toda a tua vida hoje, tudo que tu passou, o que é sucesso para Thaís hoje? Resumindo em uma frase, o que é o sucesso para Thaís hoje? O sucesso, para mim hoje, é acordar de manhã e cuidar de mim, e depois cuidar dos meus filhos, e cuidar da minha casa, dar um beijo no meu marido,
e ter a escolha, sabe, de vou ir pro meu pet shop, ou não vou ficar aqui com meus filhos, ou eu vou postar alguma coisa no meu Instagram. Eu acho que é isso. Então, O sucesso pra mim hoje. resumindo em uma frase, o sucesso é tu poder acordar, ter a tua família, ver a família que tu conquistou, que tu, né, criou ali, e poder ter escolhas, optar por aquilo que tu quer, sem ter aquele medo, aquela segurança certa daquilo que tu quer pro teu caminho. Então, o sucesso é a tua família, resumindo, né? A tua família e o teu bem-estar, cuidar de ti. É isso, é. Mudou, né? Mudou a visão daquela guria lá, né? Hoje, com todos os aprendizados, hoje o sucesso é incrível, né? O sucesso pra gente muda quando a gente amadurece. É verdade. Sucesso eu tenho certeza que eu já tenho e que muitas mulheres têm também. Com certeza, tua mulher. Tenho muitas coisas que eu quero realizar ainda, né, na minha vida, que Depois eu tu quero volta pra contar aqui pra nós. Não vamos voltar? Vamos contar depois, futuramente. Gente, hoje esse foi nosso podcast, nosso bate-papo, essa maravilhosa aí, que contou muitas coisas da vida dela, né? Thaís, eu quero te agradecer do fundo do meu coração. Muito, muito obrigada, né? Agradecer também em nome da Tati, que não está aqui presente. Obrigada por dedicar esse tempo aqui conosco, por se abrir, né? E tu abriu profundamente, contou muitas coisas da tua vida. Eu fico honrada, muito obrigada, que tu continua sendo essa mulher de sucesso, que Deus abençoe cada vez mais a sua vida, que todos os teus projetos, os sonhos se realizem cada vez mais. Muito, muito obrigada. Mulherada, assistem Obrigada. esse episódio, compartilhe, deixe ali o comentário de vocês, indique mulheres também para estar conosco, né? Então é isso. Por hoje, acabou o nosso bate-papo. Até o próximo e muito obrigada. Com vocês, mais esse episódio. Tchau. Essa mulher é um sucesso. Thaís, obrigada, meu amor. Deus te abençoe.